Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o nosso 10º dia com Deus, de 365 dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês que vai estar escutando esse devocional. Hoje nós lemos Gênesis, do capítulo 30 ao 32, dando continuidade ao devocional iniciado em Gênesis, desde o primeiro capítulo. E hoje eu vou fazer um resumo para vocês do que foi falado em Gênesis 30 ao 32, em nome de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 30, nós aprendemos que Jacó, ele trabalhou para seu sogro Labão, e quanto mais ele trabalhava para Labão, mais Labão também era abençoado. Mas também Jacó era enganado. Mas Deus teve misericórdia de Jacó, né? Teve ali que fazer as bênçãos acontecerem na vida de Jacó. Então Jacó, quando ele malhava ali as ovelhas, os bodes, as cabras, quando elas iam nascer, ele ficava com a parte malhada, as outras partes de cada cor de uma ovelha ali, ou as malhadas, ou de uma só cor, enfim. E isso foi causando inveja entre Labão e seus filhos. Tanto que Labão e seus filhos começaram a falar que tudo que era de Labão, os filhos começaram a falar que tudo que era de Labão, Jacó estava possuindo, estava tomando conta. Mas na verdade era o salário de Jacó, porque ele trabalhou. Lembrando que ele trabalhou por 7 anos para casar com Raquel, mas foi enganado e casou com Lia, ou Leia, depende da sua tradução aí. E mais 7 anos, né, para poder casar com Raquel. E ficou mais 7 anos com o sogro dele. E depois mais um tanto ali de anos. Resumindo, ficou 20 anos ali com o sogro. Até que Deus pediu para que ele voltasse até a sua terra. E ele voltou com a sua família. Mas vimos também lá no capítulo depois que Jacó, ele temeu pelo seu irmão. Mas se Deus mandou ele voltar até a terra dele, a terra dos seus pais, e ele temeu, por que nós pensamos, mas se Deus mandou, por que ele temeu? Porque o temer, o ficar com medo, é normal do ser humano, é normal de nós. Isso não quer dizer que a gente não tenha fé ou que a gente não acredite, pelo contrário. Isso é um temor, isso é algo bom, amém? Então ele temeu, mas Deus desceu até o Val de Jaboque e ele lutou ali com Deus. E ele teve um encontro com Deus. E ali nós vemos que ele coloca o nome de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Então ele teve um encontro ali com o Senhor. E ele foi, depois desse encontro, ele foi até o encontro do seu irmão, Esaú. Sendo que quando nós temos a plena confiança e quando nós realmente temos um encontro com Deus, é o que eu entendo aqui nessa passagem, o medo ele pode até permanecer, que é o normal, como eu falei, de nós, seres humanos. Mas quando nós temos um encontro com Deus, nada mais faz a gente temer. Porque nós sabemos quem está conosco, quem anda conosco, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém? Resumindo agora para vocês, mais lá na frente, eles têm um encontro e eles choram, se abraçam. Mas que para isso aconteça, houve um clamor, né? Houve plantos ali de choro de Jacó. Mas eles se encontram e não acontece nada. Porque se Deus mandou, é porque Deus já estava preparando também o coração de Esaú nesses 20 anos. Então, o que é uma mágoa, né? Algo que acontece nas nossas vidas com alguém que a gente machucou, porque Jacó, ele machucou o irmão dele, né? Porque ele enganou o irmão dele, para poder ser abençoado por Isaac, como nós vimos lá no capítulo anterior, e também enganou porque ele queria a primogenitura, sempre correu atrás disso. Mas Esaú também, ele rejeitava a sua primogenitura, como a gente viu lá nos capítulos anteriores. Mas foi perdoado.
o que é um encontro com Deus, para que a gente também perdoe. Amém? E logo em seguida, nós lemos também sobre os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó iam nascendo e as mulheres, Raquel e Lia, colocavam o nome nos filhos. Mas por que só as mulheres colocavam o nome nos filhos? Não que só as mulheres poderiam colocar, os homens poderiam colocar também. Tanto que lá no capítulo anterior, que nós vamos ler amanhã, vai estar falando sobre isso. Então, era comum naquela época as mulheres dar um nome aos filhos. E eu coloquei aqui o significado de cada nome dos filhos de Raquel e Lia, para você entender a importância de você saber escolher um nome para o seu filho. Glória a Deus. Então vamos lá, eu anotei alguns aqui para vocês. Rúben, que é o filho primogênito de Lia com Jacó. Rúben significa eis um filho. Simeão. Simeão significa porquanto o Senhor me ouviu. Levi significa junto. Judá significa louvor. Dan significa juiz. Naphtali significa lutando. Gade significa fortuna. Aser significa sou feliz. Isacar significa galardão. Zebulon significa morada. Diná significa julgada. José significa aumentador. E Benjamim significa filho da destra. Então vimos que Deus, ele abençoa a todos nós e também os significados do nosso nome têm um peso também muito grande na vida dos nossos filhos, um peso espiritual também. Amém? Então vimos que Raquel e Lia davam os nomes ali para os seus filhos, mas tudo com propósito, porque eu creio que Deus usou a boca delas para dar o nome aos filhos. Amém? Então, cada nome desse tem um significado. Então, a importância também de dar um nome aos seus filhos. Glória a Deus. E vimos também lá no capítulo, que eu vou citar aqui para vocês, que quando Jacó estava fugindo de Labão, Raquel pegou os ídolos de seu pai e levou consigo. Mas Labão sentiu falta dos ídolos e foi atrás de Jacó. Mas não só por causa dos ídolos, mas porque Jacó saiu diante dele sem se despedir. Então ele foi atrás e, encontrando Jacó, ele falou dos ídolos para Jacó, e Jacó falou que ele poderia averiguar, procurar, e se porventura alguém tivesse pego esses ídolos, morreria. Então ele procurou e não achou. Não achou os ídolos. Mas antes que tudo isso acontecesse, antes de Labão encontrar com Jacó na montanha de Gileade, Labão ele teve um sonho. Deus falou com Labão em sonho, dizendo para ele não fazer mal a Jacó. Mas como assim ele soube que era Deus? Porque Jacó tinha uma vida com Deus. Então não importa o ambiente que nós estejamos, se nós continuarmos servindo a Deus e a gente tiver um dia a dia com o nosso Deus, as nossas atitudes, enfim, a pessoa que está ao nosso redor, ela pode ser até idólatra, mas ela vai enxergar Deus na nossa vida e ela vai entender que as coisas que o nosso Deus faz por nós. Então Labão sabia, porque Jacó também tinha sonhos. Então tudo que Jacó fazia, tudo que Deus falava com Jacó, com certeza Labão via. Então por isso que ele entendeu no sonho que era Deus de Jacó falando com ele. Aí eles me perguntaram, mas por que ele sabia que era Deus falando com ele? Porque com certeza os deuses dele, os ídolos dele não falavam com ele. O único Deus que falava é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Deus que até hoje nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal. Amém? Então, quando nós andamos com Deus, as pessoas ao nosso redor, elas reconhecem Deus na nossa vida. Amém, amados? E eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês, para quem escutou esse áudio até o final. Fala-se que são 12 tribos, mas Jacó teve 13 filhos. E lá nessas tribos não está citando o nome de Diná, que é a única mulher
que Jacó teve ali de filha. E eu quero perguntar para vocês, por que Diná não está nas tribos de Israel? E eu gostaria que vocês me respondessem isso aqui nos comentários. Amém? Então que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.